E aí, galera, tudo bem? Tranquilo com você? Vamos fazer aqui hoje a correção de algumas questões do nosso simulado vestibular UFO, tá certo? Então, espero que você tenha feito a prova, tenha se saído bem, é aquela preparação completa e a correção também se faz necessária, ok? Deixa eu só pegar meu auxiliar aqui, esse auxiliar aqui agora, porque eu preciso ler, né, o enunciado. Então, veja lá. Vamos fazer aqui essa primeira questão que nos deixaram aqui, a questão de número 17. No Brasil, no dia 10 de abril de 2019, foi publicada a primeira imagem de um buraco negro. Essa imagem foi produzida por uma rede de telescópios como resultado do projeto Event Horizon Telescope, realizado pela Fundação Nacional de Ciências, National Science Foundation. O buraco negro fotografado possui uma massa de 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do Sol. Então, o buraco negro possui uma massa de 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do Sol e se encontra a 5 milhões de anos-luz da Terra. Então, peraí. Então, a gente já sabe que essa distância seria de quanto? Ele falou aí, 5 milhões. Então, é 5 vezes 10 a sexta, 5 milhões de anos-luz. Lembrando, importante, né? Nosso colega lá da ótica deve ter dito isso para você. Anos-luz é medida de comprimento, é medida de distância, tá certo? Cuidado, hein? Aí ele fala assim, considere um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Olha o quanto que foi bonzinho aqui, ele já te falou do que se trata o tal do ano-luz. Depois, um ano tem aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos. Então, um ano corresponde a 3 vezes 10 elevado à sétima segundos. E a velocidade da luz, que a gente pode chamar de Czinho, a velocidade da luz é de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Lembrando lá, cuidado com as unidades, hein? Aí ele diz assim, sendo assim, a distância do buraco negro observado em relação à Terra, então, peraí, então a gente quer saber qual vai ser a distância, né, do buraco negro observado em relação à Terra. Então, a gente já sabe o seguinte, olha lá, se o buraco negro ele está a 5 milhões de anos-luz da Terra, então, a luz chegaria aqui como? Ela chegaria 5 vezes 10 a sexta anos depois, 5 milhões de anos, certo? Bom, então aqui agora ficou fácil. Por quê? Uai, olha lá, ó. Se, vamos partir disso aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT, podemos fazer assim. Mas nós podemos pensar também da seguinte maneira. Vamos fazer assim, ó. C igual a D sobre ΔT. Então, eu sei que esse D vai ser C vezes ΔT. Esses valores nós temos, não é? Então, esses valores aqui nós temos. Por quê? Olha lá, ó. D igual. Quanto que vale o C? 3 vezes 10. Agora, toma cuidado aqui, né? Lembrando, se a gente observar aí nas alternativas,
Todas elas estão em metros. E essa distância aqui, ó, essa velocidade, ele te deu em quilômetros por segundo. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, aqui seria 3 vezes 10 elevado à oitava. Vezes, lembrando aí agora, ó, 5 vezes 10 à sexta, que é o tal de anos-luz, não é? Então, 5 vezes 10 à sexta, vezes, que é quem? Vezes o tempo. Então, que tempo que é esse? 3 vezes 10 à sétima. Então, o cara lembra lá, ó, 3 vezes 10 à oitava, vezes 5 vezes 10 à sexta, vezes 3 vezes 10 à sétima. Fazendo essas continhas, para nós não perdermos tempo, lembra lá, ó, vai dar 4,5 vezes 10 elevado à 22ª potência. Portanto, neste caso aqui, deu a letra B de bola. Tá certo ou não? Então tá lá, ó. Lembrar desse detalhezinho que eu acho que é extremamente importante para nós aqui. Tá legal? Vamos lá. Vamos dar sequência na nossa questão de número 18. Diz o seguinte: um sistema de defesa aérea testa separadamente 2 mísseis contra alvos móveis que se deslocam com velocidade VA. Então, veja bem, esse carinha aqui, ó, lembra lá, esse carinha aqui, alvo móvel, certo? Então, esse carinha tem um alvo móvel. Aí, está até escrito, mas ele vai subir, ele está indo para cima aqui, esse aqui está vindo para cá, esse aqui está dando um tiro para cá, ele tem que acertar esse cara aqui, provavelmente. Aí ele diz lá o seguinte: constante ao longo de uma reta, distante do ponto de lançamento dos mísseis. Para atingir o alvo, o míssil 1 executa uma trajetória retilínea, enquanto o míssil 2, uma trajetória com velocidade sempre orientada para o alvo. A figura ilustra. Então ele está falando que para atingir o alvo, o míssil 1 executa uma trajetória retilínea, enquanto que o míssil 2, uma trajetória com velocidade sempre orientada para o alvo. Então, esse aqui vai ter uma trajetória sempre retilínea, certo? E esse sempre orientada para o alvo. Porque esse cara está se movendo, então ele está orientando para o alvo. Beleza? Aí ele fala assim: a figura ilustra o instante de disparo de cada míssil, com o alvo passando pela origem do sistema de coordenadas XY. Sendo os módulos das velocidades dos mísseis iguais entre si, maiores que VA e mantidos constantes, considere as seguintes afirmações. Então, a gente tem que lembrar lá o quê? Que a velocidade do míssil 1, né, em módulo, é igual à velocidade do míssil 2 em módulo, que, por sua vez, são maiores, é isso? Maior que a do alvo. Maior do que a velocidade do alvo. Então, isso aqui nós já temos em mãos. Aí ele fala assim: os intervalos de tempo entre o disparo e a colisão podem ser iguais para ambos os mísseis. Então, lembra lá, podem ser iguais para ambos os mísseis? De cara, a gente já poderia dizer que isso aqui é o quê? Falso. Só vai ser igual porque, lembra lá, esse vai estar sempre em linha reta e esse vai sempre apontar para o alvo. Então, o cara tem que lembrar lá o quê? Para que eles atinjam o alvo simultaneamente,
é necessário que essa distância percorrida elas sejam iguais. Então, é lembrar deste detalhezinho aí importante. Então, como essas velocidades dos mísseis elas são iguais, mas a gente tem que lembrar que a distância percorrida vai ter que ser igual. Lembra lá, por quê? Porque eles estão com velocidade constante, inclusive, não é? 2. Para que o míssil 1 acerte o alvo, é necessário que o módulo da componente y de sua velocidade seja igual a VA. Lembre-se, esse míssil está vindo aqui, certo? Em linha reta. E ele vai ter que chegar aqui. Então, lembra lá que esse míssil está fazendo isso aqui, faz de conta? Então, lembra disso. Quer dizer, essa velocidade aqui, ela vai ser decomposta. Então, tem um movimento aqui em x e eu vou ter um movimento em y. Para ele acertar esse alvo aqui, esse alvo está se movimentando na vertical. Como essa distância aqui ela se mantém, então ele vai ter que ter a mesma velocidade na vertical que a velocidade do alvo. Portanto, ele diz lá, para que o míssil 1 acerte o alvo, é necessário que o módulo da componente y de sua velocidade seja igual à velocidade do alvo. Perfeito. Bonitinho. Opa! Falo perfeito e põe falso. Ai, ai. Aí não, hein? Verdadeiro. Né? Aí o cara diz outra. Diz assim, desde o disparo até a colisão, o míssil 2 executa uma trajetória curva de concavidade positiva. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele vai ter isso aqui, ó. Vamos pensar que o míssil 2, ele vai ter essa trajetória aqui. Assim, por quê? Porque ele foi lançado aqui, mas lembra, ele vai ter que seguir o alvo. Da hora que ele foi dado o tiro aqui, ele vai ter que seguir o alvo. Então, ele tem essa concavidade aqui. Aí ele diz assim, em relação ao sistema XY. Então, essa trajetória aí que a gente fez, lembrar que vai ter essa situação aqui. Portanto, falso, verdadeiro e verdadeiro. Falso, verdadeiro e verdadeiro, letra C. Letra C. Tá certo ou não? Belezinha? Vamos para mais uma? Então, olha lá, ó. Mais uma questão. A questão de número 19. Uma questão teórica, né? Que a gente acredita que nesta prova de agora vai prevalecer estes assuntos de maneira teórica. Então, o cara diz assim, no Museu da Ciência e Tecnologia da UEL, existem experimentos que possibilitam ao público visitante entender a física de maneira divertida. Aqui em Uberlândia também tem. Um deles é a base giratória, usada para explicar situações nas quais as grandezas físicas se relacionam com o movimento circular. Aquilo que a gente fala para o aluno, ó, tenta enxergar qual é o tema da sua questão. Então, ele já te deu uma dica que você vai trabalhar com movimento circular. Então, lembra lá, ó, a ideia é um movimento circular. Lembra tudo que é possível do movimento circular, ou pelo menos tudo aquilo que você consegue fazer com o movimento circular. Aí ele diz assim, de novo, ó, ele insiste, sobre o movimento circular em mecânica, considere as afirmativas a seguir. Então, achamos lá qual é a parte principal da questão, movimento circular. Vamos ver aqui então. O que ele vai falar para a gente? Primeiro, olha lá.
No movimento circular, a resultante das forças que agem sobre o visitante é orientada para a direção tangencial. Olha, lembra lá que no movimento circular, vamos lembrar duas coisas. Eu posso ter um movimento circular uniformemente variado, seja ele acelerado ou retardado, não vamos nos ater a esses detalhes, e eu posso ter um movimento circular e uniforme. Vamos pensar aqui primeiro, ó, no movimento circular uniformemente variado. Mais especificamente, aí sim, eu vou querer fazer o acelerado, mas se eu fizer o retardado também vai dar do mesmo jeito, só que inverte o sentido. Então vamos pensar, ó, a velocidade, ela é tangente à trajetória, está aqui. Se eu tenho um movimento circular uniformemente variado, então obrigatoriamente eu vou ter aceleração tangencial. E se o movimento ele é circular, eu vou ter aceleração centrípeta ou aceleração radial. O que, por sua vez, eu teria uma aceleração centrípeta que é perpendicular a V. Se for acelerado, só lembrando disso, eu tenho uma aceleração tangencial que coincide no sinal e no sentido da velocidade, e a minha aceleração total que vai estar aqui. Você vai falar assim, Otávio, não foi isso que ele pediu. Não, não. Ele pediu a respeito da força. Sim, mas eu vou precisar dela. Por quê? Porque a força resultante, lembra disso? É o produto da massa pela aceleração. E que a minha resultante, ela tem a mesma direção e sentido que a aceleração. O que significa isso? Que a minha resultante tem essa direção e sentido. Por quê? Porque a aceleração vai estar para cá. Por exemplo, se fosse retardado, estaria do lado de cá. Ah, Otávio, então o que ele falou aí, já logo de cara, ele fala assim, no movimento circular, a resultante das forças que agem sobre o visitante é orientado para a direção tangencial. Não, circular, no mínimo que você vai ter, só para lembrar, se eu pensar aqui no movimento circular e uniforme, olha, se eu pensar no circular e uniforme, a gente pensou ali em cima no variado. Se eu pensar no circular uniforme, eu vou ter o seguinte, a minha velocidade é tangente à trajetória, estaria aqui, certo? Pelo fato de ser uniforme, não tem tangencial, mas a gente teria a tal da aceleração centrípeta, porque ela é responsável pela variação da direção. E aí, essa centrípeta seria igual à minha aceleração total. E a resultante, lembrando, tem a mesma direção e sentido. Então, ela estaria voltada para o centro, por isso, resultante centrípeta. Então, a primeira que ele fala aí, ela é falsa, certo? Então, logo de cara, a primeira é falsa. 2. Vamos ver. Ele diz, no movimento circular e uniforme, a aceleração linear média será maior quando o intervalo de tempo para percorrer o ângulo descrito for menor. Essa aceleração linear ela é zero. Então, isso aqui, falsa. Certo? Bobagem. Então, a 1 é falsa, a 2 é falsa também. Beleza. O que, por sua vez, você já sabe qual que é a alternativa correta. Mas vamos lá. No movimento circular e retardado, lembra, aqui eu fiz o acelerado, o retardado inverte aqui, tá? A força tangencial deverá ter sentido contrário ao da velocidade vetorial. Verdadeiro. Ó,
Bacana? Então, como a gente fez a primeira figurinha, já está tudo sob controle. E na letra D, ou no item 4, no movimento circular e uniforme, a aceleração centrípeta terá um valor maior quando o raio da trajetória for menor. Vamos lembrar que a aceleração centrípeta ela é dada por V ao quadrado sobre R. Ou a aceleração centrípeta é ômega 2 vezes o R. Lembra lá, para esse cara aqui ser maior, esse cara tem que ser menor. Então, quanto maior for o raio, menor a aceleração. Quanto menor for o raio, maior vai ser a aceleração. Ele diz, no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta terá um valor maior quando o raio for menor, certo? Portanto, isso aqui é verdadeiro. E aí eu tenho falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Portanto, são corretas 3 e 4. Letra C, de Corinthians. Tá certo ou não? Belezinha?